Senta, porque esse bafo cheira a couro importado, escolta armada e muito dinheiro tentando desaparecer antes da polícia bater na porta. Deolane Bezerra teve o carro do filho apreendido em plena rua, enquanto o promotor que a denunciou vive com escolta 24 horas por dia, porque a facção envolvida no processo emitiu decretos concretos para que ele não chegue ao final dessa história com vida. E olha, gente, isso aqui é só a entrada do cardápio, porque o que vem depois transforma o carro de 3 milhões num detalhe quase simpático perto do tamanho real do que está sendo investigado. Se você ainda estava tratando esse caso como fofoca de influenciadora que se complicou um pouco, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque o que a gente vai destrinchar aqui tem camadas que a cobertura rápida de feed não parou nem 2 minutos para explicar direito. Nem 2, gente. E antes que você vá embora, achando que já sabe tudo porque leu a notícia do carro no Instagram, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você sabia que tem um nome nesse processo que muda completamente a escala do que está sendo investigado? Um nome que o promotor jogou numa entrevista com a mesma naturalidade de quem comenta a previsão do tempo de amanhã, mas que deveria ter parado tudo, gente. Tudo mesmo, e virado manchete principal em cada veículo de comunicação desse país. Não virou. A cobertura travou no carro importado e não ouviu o que veio logo depois. Mas aqui, hoje, a gente vai corrigir isso. Se você quer ouvir esse nome e entender por que ele reescreve toda a narrativa que circulou nos últimos meses sobre esse caso, se inscreve nesse espaço agora, porque aqui a gente não passa por cima de detalhe nenhum. Nenhum mesmo, amiga. Para entender o tamanho do que aconteceu nessa semana, a gente precisa recuar e pegar o fio desde o começo, porque essa história tem camadas que só fazem sentido quando você vê a sequência completa. A Deolane Bezerra foi presa durante a Operação Vernix, uma investigação da Polícia Civil de São Paulo que apurava lavagem de dinheiro com ligação direta ao PCC, o primeiro comando da capital. 20 e tantos milhões de seguidores. Perfil construído em cima de empreendedorismo feminino, fitness, família estruturada, lifestyle de sucesso exibido com muito cuidado e muito planejamento de imagem. Tudo isso foi interrompido por uma operação policial que chegou batendo na porta com ordens judiciais de busca, apreensão e sequestro de bens, gente. Só que nem todos os bens foram encontrados na hora. Alguns sumiram. Alguns simplesmente não estavam lá quando a polícia foi buscar. E é exatamente aí que começa o capítulo desta semana. Se você quer acompanhar cada dobra dessa novela sem perder nenhum detalhe, se inscreve nesse espaço agora, que aqui a gente cobre tudo com a atenção que o caso merece. Na última segunda-feira, a Polícia Civil foi até o Tatuapé, zona leste de São Paulo, e apreendeu um veículo importado avaliado em mais de 3 milhões de reais. 3 milhões, gente. 3. E o carro estava na rua, em movimento, com o filho da Deolane ao volante, transitando pelo bairro como se não existisse uma ordem judicial de sequestro com aquele bem listado nominalmente desde maio. Como se fosse uma segunda-feira qualquer. Como se a Operação Vernix fosse algo que aconteceu há tanto tempo que já deu tempo de esquecer, seguir em frente e retomar a rotina com o carro de luxo rodando tranquilamente pelo asfalto da Zona Leste. Que criatura, gente, que criatura mesmo. Mas a polícia foi lá e recolheu. E esse detalhe sobre a paciência de quem está conduzindo esse processo vai ser muito importante mais pra frente, então guarda ele aí com carinho. O promotor responsável pelo caso, um homem com 35 anos de Ministério Público nas costas, foi entrevistado logo depois da apreensão e disse que isso é a continuação natural do processo, que conforme os bens que estavam ocultos vão sendo localizados, eles são recolhidos. Simples assim, sem drama de conferência de imprensa emocionada, sem declaração incendiária para render clique fácil, sem nenhuma daquelas frases que a assessoria do outro lado adoraria ter para rebater nas redes. Só o processo acontecendo dentro dos seus próprios trilhos, no ritmo que ele estabelece, com a frieza de quem tem 35 anos de prática e não sente mais necessidade de performar urgência para nenhuma câmera. Ele deixou claro que não é uma nova fase da operação, não é escalada, não é virada de jogo. É o mesmo jogo, continuando. E isso, convenhamos, é quase mais assustador do que se fosse surpresa, sabe? Porque significa que tem muito mais coisa para aparecer no caminho, e quem está conduzindo age como quem tem todo o tempo do mundo. Todo o tempo, gente. Agora presta atenção nesse detalhe, porque ele diz muito sobre como esse processo funciona na prática.
A defesa da Deolane vem construindo uma narrativa pública muito específica há meses. Familiares falam nas redes com frequência e regularidade. Notas são lançadas com cuidado de linguagem. A história de perseguição judicial a uma mulher bem-sucedida circula no feed com uma consistência que só existe quando tem estratégia comunicacional por trás, quando tem gente pensando em cada palavra antes de postar. E o promotor, perguntado diretamente sobre toda essa movimentação pública, disse que acompanha, que respeita o direito de defesa, mas que não rebate. Nada, nem uma linha sequer. Ele opera dentro dos autos e deixa o lado de fora seguir o seu próprio ritmo. Dois mundos correndo em paralelo, um barulhento e muito visível, o outro silencioso e com 3 décadas e meia de prática acumulada nas costas. E a gente aqui no meio, com a nossa taça imaginária elevada, observando os dois e tentando entender qual dos dois tem mais peso quando o processo chegar onde precisa chegar. Não tem condição, gente. Não tem condição mesmo. Vale entender também a linha do tempo completa, porque a cobertura rápida costuma pular ela, e ela explica bastante coisa sobre o que estamos vendo agora. O dia 21 de maio foi quando a Vernix bateu em endereços diferentes, com ordens simultâneas de busca e apreensão. O objetivo era levantar bens e documentos que pudessem comprovar os crimes investigados e rastrear o dinheiro que precisava ser explicado. E essa semana mostrou, com muita clareza, que o trabalho de localizar o que ficou para trás ainda está muito em andamento. O carro de 3 milhões era um dos bens com ordem judicial de sequestro desde o começo, listado, nominalmente, e rodou durante meses com o filho da influenciadora pelas ruas de São Paulo, gente. Meses inteiros. Enquanto o processo corria nos bastidores do judiciário, enquanto as audiências aconteciam, enquanto a família dava entrevistas sobre injustiça e perseguição nas redes, o carro estava lá, circulando pelo Tatuapé como se nada tivesse acontecido em maio. Um absurdo, gente. Um absurdo com cada letra maiúscula que existe no teclado. Se você também ficou passado com esse nível de descaso com uma ordem judicial em plena vigência, se inscreve nesse espaço agora, porque essa história tem cada vez mais camada e aqui a gente vai até o fundo sem pular etapa nenhuma. E tem uma coisa que o promotor mencionou quase de passagem no meio daquela entrevista, com aquela frieza característica de quem já falou isso antes e sabe que ainda vai ter que falar de novo várias vezes, e que passou completamente despercebida em boa parte da cobertura, porque todo mundo travou no carro e nos 3 milhões e simplesmente não ouviu o que veio logo depois. Mas gente, eu ouvi, e quando ele disse, minha reação interna foi uma só, é esse o bafo. É exatamente esse o bafão que ninguém está falando. Porque o que ele revelou naquele momento específico, quase sem entonação, como quem completa uma ficha técnica de rotina, muda a régua de tudo que você achava que sabia sobre esse processo e sobre o que ele representa de verdade. Segura o coração, amiga, porque essa parte pesa de verdade e eu não tô exagerando 1 milímetro sequer. Mas antes de chegar lá, deixa eu te contar um pouco mais sobre esse promotor, porque quem ele é importa muito para entender o peso do que ele disse. 35 anos de Ministério Público. 35, gente. Esse homem já trabalhou em casos que a maioria absoluta das pessoas nunca vai ouvir falar porque vivem nas camadas do judiciário que não viram manchete, não geraram clique e não tiveram assessoria de imprensa trabalhando em cima com estratégia de narrativa. Quando perguntaram a ele como se sente conduzindo um caso com tanto apelo midiático, tanto barulho externo e tanta pressão de narrativa pública vindo de múltiplos lados, ele disse que para ele é mais um processo. Que o volume de seguidores da Deolane não muda absolutamente nada na natureza do que está nos autos. Que a comoção pública é compreensível, ele entende, mas que não entra no cálculo técnico de coisa nenhuma. Frieza clínica de quem passou 3 décadas e meia vendo coisa que a maioria das pessoas não tem estrutura emocional para ver uma única vez na vida inteira. Mas aí, logo em seguida, ele soltou a informação que deveria ter virado a manchete de tudo, gente. Não virou. E aqui a gente vai corrigir isso agora. Agora. Enquanto você escuta isso, pensa comigo por um segundo. O que você esperava que fosse o maior escândalo de toda essa história? O carro de 3 milhões rodando pelo Tatuapé meses depois da ordem de sequestro? A operação policial chegando de surpresa numa manhã de maio em múltiplos endereços? A influenciadora com 20 e tantos milhões de seguidores e a narrativa toda de empoderamento e sucesso construído do zero virando ré em processo criminal? Olha, tudo isso é bafo,
com B maiúsculo? É claro que é. Mas o que o promotor deixou escapar naquela entrevista coloca tudo isso numa outra prateleira. Muito mais alta, com muito menos ar para respirar. E se você quer ouvir o que ele disse e entender por que a gente aqui ficou com a mandíbula literalmente no chão quando processou a informação, continua comigo porque já já chegamos lá. Já já mesmo, gente, prometo. Se você ainda não se inscreveu nesse espaço, esse é o momento, porque o que vem agora é o verdadeiro bafão dessa semana inteira e você não vai querer estar em nenhum outro lugar quando isso sair. O processo da Deolane tem outros réus. O promotor listou os nomes com a mesma entonação de quem lê uma pauta de reunião de segunda-feira de manhã, sem nenhuma pausa dramática, sem nenhum destaque especial de voz. Deolane Bezerra e Marcola. Marcos Williams Erbas Camacho. O nome mais associado à liderança do PCC nas últimas décadas de história do crime organizado no Brasil, aquele Marcola, listado na mesma peça de acusação, assinada pelo mesmo promotor, que apareceu nessa entrevista com a voz firme, a agenda cheia e a escolta do lado de fora esperando. O mesmo documento, os mesmos autos, corréus. E se você precisou de um segundo para processar o tamanho do que acabou de entrar no seu ouvido agora, é completamente normal, porque eu também precisei, gente. Todo mundo precisou. E o bafo é o seguinte, gente. O promotor que denunciou Deolane Bezerra vive sob escolta permanente porque recebeu vários decretos de morte emitidos pela facção envolvida no processo. Vários. Esse homem, com 35 anos de Ministério Público nas costas, sai de casa todo dia sabendo que existe um plano concreto, estruturado, deliberado, dentro de uma organização criminosa com capacidade operacional real e comprovada para que ele não chegue ao final desse processo com vida. E ele continua. Dá entrevista com voz completamente calma, explica o andamento do caso com a frieza de quem comenta uma planilha de trabalho de rotina. E foi exatamente esse homem, vivendo exatamente essa realidade todos os dias, quem colocou o nome de Marcola e o nome de Deolane Bezerra na mesma denúncia criminal. A mesma peça, o mesmo processo, juntos. Se você ainda acha que esse caso é sobre uma influenciadora e um carro importado apreendido no Tatuapé, se inscreve nesse espaço agora, porque o que essa investigação está tocando é muito, muito maior do que qualquer coisa que coube numa notícia de feed, e aqui a gente não para enquanto tiver bafo por contar. Não para mesmo, gente. O que essa informação muda é tudo que você achava que sabia sobre o caso desde maio, porque quando a história da prisão da Deolane chegou ao público, ela veio embalada numa narrativa muito específica e muito bem construída ao longo de semanas. Estado indo atrás de mulher bem-sucedida. Influenciadora sendo perseguida por ter dinheiro e visibilidade demais. Processo como punição ao sucesso feminino exibido sem pedir licença para ninguém. E uma parte considerável do público comprou essa leitura, gente, porque ela foi construída com cuidado real, repetida com frequência estratégica e distribuída em canais com alcance de verdade. Mas ninguém, gente, ninguém monta escolta 24 horas por dia para proteger promotor de processo que é frescura de rico nervoso. Ninguém emite decreto de morte dentro de organização criminosa estruturada por causa de investigação de influenciadora de academia com lifestyle bonito no Instagram. O nível e a natureza da reação que esse processo provocou dentro da facção dizem mais sobre o tamanho real do que está sendo investigado do que qualquer nota de assessoria jamais vai conseguir dizer. Um bafão, gente. Um bafão de proporções que a maioria da cobertura simplesmente não teve coragem ou atenção para nomear. As consequências imediatas já estão se desdobrando em tempo real e cada peça nova que aparece confirma o padrão. O carro apreendido no Tatuapé é mais um ativo sendo recolhido dentro de um processo que o promotor deixou absolutamente claro que vai continuar independentemente de quanto barulho seja feito do lado de fora dos autos. Os bens estão sendo localizados um a um com a paciência de quem não tem prazo para acabar. Só obrigação técnica e jurídica de continuar até chegar onde precisa chegar. E enquanto isso acontece dentro do processo, do lado de fora, a família e a equipe da Deolane seguem a estratégia de comunicação que o próprio promotor observa em silêncio absoluto, sem rebater uma linha sequer. Dois mundos. Dois ritmos completamente diferentes. Uma das duas estratégias vai prevalecer no final quando os autos chegarem onde chegam, e o promotor, pelo jeito que fala e pela calma com que opera toda semana, já tem uma opinião formada sobre qual é. Só não vai dizer em entrevista. Nem hoje, nem amanhã.
nem quando o próximo bem for localizado na rua, como se o processo fosse opcional e a ordem judicial fosse sugestão, gente. Tem uma pergunta que ninguém está fazendo em voz alta nessa cobertura toda e que precisa ser feita com todas as letras. Quando uma investigação do Ministério Público chega ao ponto de colocar a vida do promotor em risco real e concreto, com decretos emitidos e planos circulando dentro de uma organização com capacidade operacional de cumprir esses planos, qual é o tamanho do que ainda não veio a público, gente? Porque o que a gente vê, o carro, os 3 milhões, a Operação Vernix, os nomes na denúncia, pode ser só o que coube na superfície do que está nos autos. O que vive nas camadas do processo que não viraram manchete ainda, o que o promotor retém por responsabilidade técnica enquanto os bens ocultos vão sendo localizados um a um com aquela paciência toda, esse é o volume invisível que torna impossível calcular de fora o tamanho real do que está sendo investigado. E tem algo que incomoda muito, gente, muito mesmo, em assistir à movimentação das redes, as manchetes sobre o carro importado, as notas de assessoria sobre perseguição, enquanto existe um homem com escolta permanente que escolheu o silêncio técnico como estratégia, em vez do grito público como escudo. Esse silêncio diz mais do que tudo que foi falado essa semana inteira. Tudo, gente. E olha, a gente aqui cuida da vida dos outros com muito carinho e zero vergonha disso, né, gente? Mas às vezes, o bafo vai fundo demais para caber no formato de fofoca rápida de internet. E essa é uma dessas vezes. Tem histórias que pedem atenção de verdade, que pedem que alguém sente, ouça até o fim e não pule a parte que complica a narrativa que ele já tinha pronta na cabeça. O caso da Deolane, pelo menos na versão que o promotor está construindo dentro dos autos com 35 anos de prática e escolta permanente do lado de fora toda manhã, é desse tipo. Do tipo que não cabe em legenda de Instagram e não é resolvido por nota de assessoria de 2 linhas com advogado no final. E enquanto tiver detalhe novo surgindo, bens sendo apreendidos na rua como se ordem judicial fosse opcional, nomes aparecendo na denúncia que mudam a escala de tudo e promotor precisando de segurança armada para sair de casa, a gente vai estar aqui destrinchando tudo sem pular nada que a cobertura rápida escolheu ignorar, por comodidade ou por pressa. Se você quer continuar acompanhando cada capítulo novo dessa novela que não tem data para acabar, se inscreve nesse espaço agora mesmo, manda pra gente nas redes o próximo bafo que você quer ver destrinchado aqui com essa atenção toda e deixa o like porque ajuda muito a gente a continuar cobrindo o caso dessa complexidade toda semana. Toda semana, gente. Bafo sem fonte não bafa. E saber onde olhar, minha gente, é absolutamente tudo.